A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos hoje iniciando nossa meditação sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria de São Luís Maria Grimond de Montfort. Então hoje nós vamos iniciar a leitura, fazer breves meditações sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Nós temos outras meditações com introduções. Eu peço que você curta, compartilhe, divulgue, né, a nossa meditação, divulgue o nosso canal. Tá? São vídeos simples, sem edição, sem muitos recursos, né? Mas na medida do possível nós vamos buscando melhorar. Mas são meditações feitas com coração, né? Buscando assim levar esse amor à Santíssima Virgem Maria, esse amor a Cristo Jesus e estar sempre com o olhar fixo à cruz de Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Nesse tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, nós temos meditações anteriores aí, onde nós vamos falar também sobre a intimidade de Nossa Senhora com a Santíssima Trindade, sobre os dogmas marianos, os 4 dogmas marianos, enfim. Mas, nesta meditação, nós vamos iniciar já direto no capítulo 1º do Tratado da Verdadeira Devoção. Se você desejar, você pode também ir colocando suas mensagens aqui no canal, mande suas mensagens, suas dúvidas. No próximo capítulo nós estaremos aí buscando sanar todas essas dúvidas, tá bom? Então, no primeiro mistério, eu estou no rosário de novo. No capítulo 1º do Tratado da Verdadeira Devoção, nós vamos meditar a necessidade da verdadeira devoção à Virgem Maria. Com toda a Igreja, confesso que Maria, não sendo mais que uma simples criatura, saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo, ou antes, não é nada em comparação com a sua majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não teve nem tem absoluta necessidade da Santíssima Virgem para o cumprimento de seus desígnios e para a manifestação da sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. No entanto, supostas as coisas como são, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima, depois de a formar, digo que é de crer que não mudará de procedimento em todos os séculos. Ele é Deus e não muda, nem nos seus sentimentos, nem na sua conduta. Deus é quem escolheu. Deus é quem decidiu. Já preparou, né? Nossa Senhora, que foi já concebida sem pecado. Tá? No seio de Santana, né? De Santana e São Joaquim, Deus nos deu a Imaculada Virgem Maria, já preparada para receber o Salvador. Cristo Jesus, Deus Todo-Poderoso, lá o Pai, junto ao Verbo e o Espírito Santo, é quem escolheram. E Deus se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós no seio da Virgem Maria. E assim Deus o quis. Deus quis iniciar todas as coisas. Veja bem, tudo que nós vamos ler aqui é baseado, de São Luís Maria Grimond de Montfort. E ele vai citar também outros santos
e, assim, o Tratado da Verdadeira Devoção, ele ficou muito tempo escondido, como você vai ver nas leituras aqui, e nós vamos ver também a importância dessa devoção à Santíssima Virgem Maria. Hoje, então, no primeiro capítulo, nós estamos meditando o que, então? A necessidade da verdadeira devoção a Maria. E aí nós vamos seguir alguns princípios aqui, dentro desse capítulo. O primeiro princípio é: Deus deseja servir-se de Maria na encarnação. É desejo de Deus. Como o santo já disse no início, não havia necessidade. Deus não precisava da criatura. Deus quis precisar. Ele escolheu. Ele tomou essa decisão, né? A Trindade Santa. Deus Pai e Maria. Então vamos falar agora da intimidade de Maria com a Santíssima Trindade. Nesse primeiro princípio, Deus deseja servir-se de Maria na encarnação. Deus Pai e Maria. Deus Pai não deu ao mundo o seu unigênito senão por Maria. Por mais ardentes que fossem os suspiros dos patriarcas, pense, e as súplicas que durante 4.000 anos lhes fizeram os profetas e os santos da antiga lei para obterem esse tesouro, só Maria o mereceu. Só ela encontrou graça diante de Deus pela força das suas orações e pela grandeza das suas virtudes. Diz Santo Agostinho que, não sendo o mundo digno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, este o deu a Maria, para que os homens o recebessem por ela. O Filho de Deus fez-se homem para nos salvar, mas foi em Maria e por Maria. Deus, Espírito Santo, formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido o consentimento por um dos primeiros ministros da sua corte. O arcanjo, né? Arcanjo Gabriel. Deus Pai, para dar a Maria poder de produzir o seu filho e todos os membros do seu corpo místico, comunicou-lhe a sua fecundidade, na medida em que uma simples criatura o podia receber. Então, nós vemos que Deus escolheu aquela menina, né? Desde o ventre, desde a concepção. Porque Maria foi concebida sem pecado. Esse é um dos dogmas que eu mencionei no início. E aí, agora vamos falar de Deus Filho e Maria. Como o novo Adão ao seu paraíso terrestre, assim desceu Deus Filho ao seio virginal de Maria, para aí achar as suas delícias e operar as escondidas maravilhas de graça. O Deus feito homem encontrou a sua liberdade em se ver aprisionado no seio dela. Fez brilhar a sua força, deixando-se levar por essa jovem virgem. Achou a sua glória e a de seu Pai, escondendo os seus esplendores a todas as criaturas da terra, para só os revelar a Maria. Glorificou a sua independência e majestade, dependendo dessa amável virgem na sua concepção, nascimento, apresentação no templo, na sua vida oculta de 30 anos e até na sua morte. Maria devia assistir a essa morte, porque Jesus quis oferecer com ela um mesmo sacrifício e ser imolado ao Eterno Pai com seu assentimento, como outrora Isaque também fora imolado à vontade de Deus pelo consentimento de Abraão. Foi ela que o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Nossa, como é grande isso! Ó admirável e incompreensível dependência de um Deus. Nem o Espírito Santo a pôde ocultar no Evangelho para nos mostrar o seu valor e glória infinita. Embora tenha escondido quase todas as maravilhas operadas pela sabedoria encarnada durante a sua vida oculta, Jesus Cristo deu mais glória a Deus Pai pela sua submissão a Maria durante 30 anos do que lhe teria dado se convertesse toda a terra
operando os maiores prodígios. Presta bem atenção nisso. Se Jesus tivesse operado os maiores prodígios em toda a terra, convertendo toda a terra, não seria maior a glória que ele deu a Deus Pai, sendo submisso à Imaculada Virgem Maria. Quão altamente glorificamos a Deus quando nos submetemos para lhe agradar, a Virgem Santíssima, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. O santo deixa claro a importância de nós nos submetermos à Imaculada Virgem Maria, assim como o próprio Deus, durante 30 anos, se submeteu à Imaculada Virgem Maria. Por escolha de Deus, ele tudo pode, ele é, como nós já vimos no início, mas ele quis se submeter à Imaculada Virgem Maria. Como vimos aqui, né? Na sua geração, no seu nascimento, na apresentação no templo, tudo. Foi ela que o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Meu Deus! Em meditações anteriores, quando nós meditávamos os mistérios do Rosário, nós meditamos também que Abraão ofereceu Isaac, mas ali na última hora, quando ia sacrificar, quando ele já tinha consentido nisso, o anjo apareceu e não foi necessário. Então ali também depois no arbusto apareceu o cordeiro, né, um cordeirinho que foi imolado. Agora, no caso da Imaculada Virgem Maria, essa espada de dor transpassou o seu coração, porque ali foi entregue Jesus. Claro que ali você vê que não é o consentimento, como aqui o santo explica bem, o assentimento de Maria. Ela concordando, cooperando, né? Não é ela que consentiu, porque Cristo Jesus é quem se entregou por nós, né? Como sacrifício. Se examinarmos de perto o resto da vida de Jesus, veremos que ele quis iniciar os seus milagres por Maria. Santificou São João no seio de sua mãe, Santa Isabel, pela palavra de Maria. Logo que ela falou, João ficou santificado. E este foi o primeiro milagre de Jesus na ordem da graça. Nas bodas de Caná, Jesus mudou a água em vinho, atendendo ao humilde pedido de sua mãe. E esse foi o seu primeiro milagre na ordem natural. Veja bem, com Maria, quis Jesus iniciar esses milagres na ordem da graça e na ordem natural. Na ordem da graça, quando visita Isabel. E ali, já no ventre de Maria, ao ouvir a voz de Maria, Isabel fica repleta do Espírito Santo e João salta em seu seio, sendo ali santificado, já preparado, né? Aquele que ia preparar o caminho do Senhor, levando um batismo de arrependimento. Começou e continuou os seus milagres por Maria. Por ela, os continuará até o fim dos séculos. Nós vamos ver mais para frente também, onde os santos falam e professam que Maria é a medianeira de todas as graças, né? Então, todas as graças, Jesus ainda continua realizando milagres e graças por intermédio da Imaculada Virgem Maria. Tudo passa por ela. Deus, Espírito Santo e Maria. Veja bem, nós estamos meditando o capítulo 1, necessidade da verdadeira devoção a Maria, onde nós meditamos os princípios. O primeiro é que ele deseja servir-se de Maria na encarnação. Aí falamos de Deus Pai, Deus Filho e agora Deus Espírito Santo. Deus, Espírito Santo e Maria. Sendo o Espírito Santo estéril em Deus, isto é, não produzindo nenhuma outra pessoa divina, tornou-se fecundo por Maria, a quem desposou. Foi com ela e nela e dela que formou a sua obra-prima, um Deus feito homem, e que forma todos os dias, até o fim dos séculos.
os predestinados, foi com ela, nela e dela, que formou a sua obra-prima, um Deus feito homem, e que forma todos os dias, até o fim dos séculos, os predestinados e os membros do corpo, que tem por cabeça o adorável Jesus. É por isso que, quanto mais uma alma ele encontra Maria, numa alma, Jesus encontra Maria, o Espírito Santo encontra Maria, sua amada e inseparável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma. E essa alma em Jesus Cristo. Nossa, que profundo. Quanto mais o Espírito Santo encontra na minha alma, na sua alma, Maria, sua amada e inseparável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. Por isso é a importância dessa devoção. Quanto mais Maria estiver no seu coração, mais o Espírito Santo se torna operante e mais vai estar produzindo Jesus na sua alma e a sua alma em Jesus. Nossa. Por Jesus, com Jesus e em Jesus. Não se quer dizer com isto que a Santíssima Virgem dê ao Espírito Santo a fecundidade, como se ele a não tivesse. Ele é Deus e por isso possui a fecundidade, ou a capacidade de produzir, tal como o Pai e o Filho, embora a não transforme em ato, produzindo outra pessoa divina. O que se quer dizer é que o Espírito Santo reduz a ato a sua fecundidade por intermédio da Santíssima Virgem. Mas o Espírito Santo quer servir-se dela, embora disso não tenha uma necessidade absoluta, para produzir nela e por ela Jesus Cristo e os seus membros. Mistério de graça escondido mesmo aos cristãos mais sábios e mais espirituais. Meu irmão, minha irmã, em todo momento que estivermos meditando o Tratado da Verdadeira Devoção, é crucial que venha sempre à sua mente o início que nós meditamos aqui, que Maria é menor que um átomo, que é como que nada diante da grandeza da sabedoria encarnada, que é Cristo Jesus. Então, ninguém, em nenhum momento no tratado, vai colocar a Imaculada Virgem Maria como quarta pessoa da Santíssima Trindade. Entendeu? Nunca como deusa. Nada disso. Toda a glória, toda a graça que é dada a Maria é por escolha da Santíssima Trindade. Não necessitando, mas desejando. Agora, se Deus quis usar de Maria, se Deus quis nascer por Maria como homem para se encarnar, se Deus quis iniciar seus milagres por Maria, meu irmão, quem somos nós para não querer estarmos em Maria, com Maria e por Maria? E esse final aqui desse primeiro princípio, ele vem dizer assim: mistério de graça escondido mesmo aos cristãos mais sábios e mais espirituais. Muitos cristãos não têm esse conhecimento ou não creem nesta graça, né? Por isso está escondido a muitos. Vamos agora para o segundo princípio. Deus deseja servir-se de Maria na santificação das almas. Então veja bem, no primeiro nós vimos que Deus deseja servir-se de Maria na encarnação. E aí mostramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa intimidade da Trindade com Maria para servir-se dela na encarnação. E é bonito ver ali um momento em que se aguarda o sim de Maria. Quis que houvesse ali o consentimento da Imaculada Virgem Maria. Para Deus agir em sua vida, existe a necessidade do seu consentimento. Por isso, abra o coração nessa meditação que estamos fazendo, para que você possa mergulhar, sim, na graça de Deus
e possa, sim, se aproximar cada vez mais de Jesus, para que Jesus possa ser gerado em você pelo Espírito Santo, que encontra em sua alma a Imaculada Virgem Maria. Amém? No segundo princípio, então, Deus deseja servir-se de Maria na santificação das almas. Olha que a gente já estava meditando aqui, e é o que vai acontecer. A obra da Santíssima Trindade em Maria. O procedimento que as três pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação e a primeira vinda de Jesus, tem-no ainda todos os dias, de uma maneira invisível na Santa Igreja, e tê-lo-ão até a consumação dos séculos, na última vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai juntou todas as águas e chamou-as mar, juntou as suas graças e chamou-as Maria. Esse grande Deus tem um tesouro ou celeiro riquíssimo, onde encerrou tudo o que tem de belo e resplandecente, de raro e precioso, incluindo o seu próprio Filho. E esse tesouro imenso não é outro a não ser Maria, a quem os santos chamam o tesouro do Senhor, e cuja plenitude os homens são enriquecidos. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu pela sua vida e morte, os seus méritos infinitos e as suas admiráveis virtudes. Fê-la tesoureira de tudo o que o Pai lhe deu como herança. Veja bem, fez dela tesoureira de tudo o que o Pai lhe deu como herança. Nesse segundo princípio também estamos falando aqui da Trindade. Primeiro falamos que Deus Pai juntou todas as águas, juntou todas as bênçãos, todas as graças e chamou de Maria. E agora estamos falando que Jesus, Deus Filho, comunicou à sua mãe tudo que adquiriu, todas as riquezas e virtudes. Olha só. E assim, por meio de Maria, que aplica os seus méritos aos seus membros, que comunica as suas virtudes e distribui as suas graças. Aquilo que eu falei, medianeira de todas as graças. Ela é o seu canal misterioso, o seu arqueduto, por onde faz passar suave e abundantemente as suas misericórdias. Pela Imaculada Virgem Maria, por onde faz passar as suas misericórdias. E olha só agora, Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, os seus dons inefáveis e escolheu-a para dispensadora de tudo quanto possui. Deste modo, ela distribui a quem quer, quanto quer, como e quando quer, todos os seus dons e graças. E nenhum dom celeste é concedido aos homens sem que passe por suas mãos virginais. Presta atenção. Presta bem atenção aqui, ó. Ela distribui a quem quer, quanto quer, como e quando quer. Todos os seus dons e graças. E nenhum dom celeste é concedido aos homens sem que passe por suas mãos virginais. Aqui deixa claro que ela é medianeira de todas as graças e que até aqueles que não a têm como mãe, aqueles que rezam, clamam a Jesus, os nossos irmãos que se distanciaram da fé católica e que clamam a Jesus e recebem as suas graças e bênçãos, estão recebendo das mãos da Imaculada Virgem Maria. Sabe aquela mãe que, mesmo negada por seus filhos, atende os pedidos feitos a Jesus, vai lá e lhe derrama essas graças. Olha só. Por quê? Você vai dizer, não, eu sei que acontece também graças na vida desses irmãos que abandonaram a fé católica, que protestaram. Tudo bem, mas aí como que acontecem essas graças? Aqui está dizendo, bem claro, nenhum dom celeste é concedido aos homens sem que passe por suas mãos virginais. Porque tal é a vontade de Deus que quis que tudo recebamos por Maria. Desta forma é enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que durante toda a vida se fez pobre, se humilhou
e escondeu até o mais profundo nada em sua extrema humildade. São estes os sentimentos da Igreja e dos santos padres. Se eu falasse para os espíritos fortes da nossa época, entender-me-ia a provar mais vastamente tudo o que estou a expor do modo simples, por meio da Sagrada Escritura dos Santos Padres, de quem citaria as passagens latinas, e por meio de muitas sólidas razões que se poderão ler amplamente expostas pelo venerável Padre Poiré na sua tríplice coroa da Santíssima Virgem. Mas falo particularmente para os pobres e simples, que, tendo maior boa vontade e mais fé que o comum dos sábios, creem mais simplesmente e com mais mérito. Por isso, contento-me com declarar-lhes simplesmente a verdade, sem me deter com a citação de todas essas passagens latinas, que não compreendem. Não deixarei, no entanto, de citar algumas, sem todavia me esforçar em procurá-las. Continuemos. Então, o santo, nesse tratado, ele quis fazer da forma mais simples possível, para que nós pudéssemos nos aprofundar e compreender. Nesse subtítulo, nós vemos Jesus, Filho de Maria. Visto que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor, no céu, é ainda tão filho de Maria como foi na terra. Conservou, portanto, a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos para com Maria, a melhor das mães. Cuidemos, porém, de não ver nesta dependência rebaixamento algum de Jesus ou alguma imperfeição. Maria, estando infinitamente abaixo de seu filho, que é Deus, não se lhe impõe como uma mãe da terra o faz a seu filho, que lhe é inferior. Maria está toda transformada em Deus pela graça e pela glória, que transformam nele todos os santos. Por isso não pede, não quer, não faz nada que seja contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Quando, pois, se lê nos escritos de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura e etc., muitos santos, que no céu e na terra tudo está sujeito a Maria, até o próprio Deus deve apenas entender-se que a autoridade que Deus lhe quis conceder é tão grande que parece igualar o poder divino, e que as suas orações e súplicas são tão poderosas juntos de Deus que equivalem sempre às ordens junto da sua majestade. Ele não resiste nunca à oração de sua dileta mãe, porque é sempre humilde e conforme a sua vontade. Veja bem, todos os pedidos e súplicas da mãe são humildes e conforme a vontade de Deus. Então, por isso, Cristo Jesus não resiste a esses pedidos. Ele atende porque é conforme a vontade de Deus. Deus quis assim, Deus a escolheu. Moisés deteve tão poderosamente a cólera de Deus contra os israelitas pela força da sua oração, que este altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor, não lhe podendo resistir, pediu que o deixasse encolerizar-se e castigar aquele povo rebelde, conforme Êxodo 32:10. O que então não devemos pensar com muito mais razão da humilde oração de Maria, mais poderosa junto de Deus que as preces e as intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra. Moisés intercedeu. Moisés é aí o sinônimo de intercessão para nós, né? Representa a intercessão Moisés. Aquele que aplacou a ira de Deus, que se colocou diante de Deus, veja bem,
quando Deus falou assim, ó, eu vou destruir todo esse povo e vou construir um povo novo através da sua descendência, Moisés. Como será que agiríamos nós, não? Muitos pegariam e falariam assim, não, tá joia, destrói mesmo esse povo aí que só dá dor de cabeça e constrói uma nova nação através de mim. Olha que absurdo. No entanto, Moisés coloca, mas Senhor, o que dirão de ti? Que o Senhor tirou o seu povo do Egito, salvou para exterminá-lo no deserto? E aí Deus atende o pedido de Moisés e poupa o seu povo. Quem dera então Maria, tão íntima, quando ela pede por nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, coloque as suas súplicas, coloque a sua vida nas mãos da Imaculada Virgem Maria. E ela sim vai nos conduzir a Jesus e fazer como diz aqui, que Jesus cresça cada vez mais em nós, nossa alma e a nossa alma em Cristo Jesus. Maria é rainha. No céu, Maria impera aos anjos e aos bem-aventurados, como recompensa da sua profunda humildade. Como está em Lucas 1:48. Deu-lhe Deus o poder e o encargo de encher de santos os tronos deixados vazios pela orgulhosa queda dos anjos apóstatas. É vontade do Altíssimo, que exalta os humildes, como Lucas 1:52. Que o céu, a terra e os infernos obedeçam, livre ou forçadamente, às ordens da humilde Maria. Fê-la soberana do céu e da terra, condutora dos seus exércitos, guarda dos seus tesouros, dispensadora das suas graças, obreira das suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, medianeira dos homens, vencedora dos inimigos de Deus e fiel companheira de suas grandezas e triunfos. Deus Pai quer formar filhos por Maria, até a consumação do mundo. E diz-lhe estas palavras, habita em Jacó, conforme Eclesiástico 24:13. Isto quer dizer, faze a tua morada e habitação entre os meus filhos, e predestinados, figurados por Jacó, e não entre os filhos do demônio, e réprobos, figurados por Esaú. Deus Pai, Maria por mãe. Deus por pai, Maria por mãe. Como na geração natural e corporal, há um pai e uma mãe, assim também na geração sobrenatural e espiritual, há um pai, que é Deus, e uma mãe, que é Maria. Todos os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm a Deus por pai e a Maria por mãe. E quem a não tem por mãe, não tem Deus por pai. Eis porque os réprobos, como os heréticos, os cismáticos, etc., que odeiam ou olham com desprezo ou com indiferença a Santíssima Virgem, não têm Deus por pai. Ainda que disto se gloriem, porque não têm Maria por mãe. Pois, se a tivessem por mãe, honrá-la-iam e amá-la-iam, como um verdadeiro e bom filho ama e honra naturalmente sua mãe, que lhe deu a vida. O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herético, um homem de má doutrina, um réprobo de um predestinado, é que o herético e o réprobo não têm senão desprezo ou indiferença pela Santíssima Virgem. Com suas palavras e exemplos, abertamente ou as ocultas, esforçam-se por lhe diminuir o culto e o amor, e isso, por vezes, sob belos pretextos. Deus Pai disse a Maria para habitar com eles, porque são Esaús. Deus Filho quer ser formado e, por assim dizer, encarnar todos os dias por intermédio de sua muito amada mãe nos seus membros. E diz-lhe,
recebe Israel por herança. É como se dissesse: meu pai deu-me por herança todas as nações da terra, todos os homens, bons e maus, predestinados e réprobos. Conduzirei uns com vara de ouro e outros com vara de ferro. Serei pai e advogado de uns, justo vingador de outros e juiz de todos. Mas vós, minha mãe, não tereis por herança e posse senão os predestinados, de quem Israel é figura. Como sua boa mãe, os dareis à luz, os alimentareis e educareis. Como sua soberana, os conduzireis, governareis e defendereis. Nós vemos até aqui que é vontade de Deus que sejamos conduzidos pela Imaculada Virgem Maria, educados, criados, gerados, assim como Cristo Jesus. Que a Imaculada Virgem Maria nos una cada vez mais. É no ventre de Maria que eu encontro a efusão do Espírito Santo. É lá que eu encontro a força para fazer em tudo aquilo que o Senhor nos disser. Um homem nasceu dela, diz o Espírito Santo. Segundo a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem que nasceu de Maria foi o homem Deus, Jesus Cristo. O segundo é o homem impuro, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, cabeça dos homens, nasceu dela, todos os predestinados, membros dessa cabeça, também dela devem nascer por uma consequência necessária. A mesma mãe não pode dar à luz a cabeça ou o chefe sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Isso seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem também de uma só mãe. Se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, quer dizer, um predestinado, nascesse de outra mãe que não fosse Maria, que gerou a cabeça, não seria um predestinado, nem um membro de Jesus Cristo, mas sim um monstro na ordem da graça. Veja bem, Cristo é a cabeça e nós, a igreja, somos os membros, somos o corpo. Assim como lá no início, Deus disse à mulher: colocarei inimizade entre ti e a serpente. Ela te ferirá o calcanhar e tu lhe esmagarás a cabeça. Colocarei inimizade, não completei, colocarei inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a descendência da serpente. Então, tu lhe ferirás o calcanhar e ela esmagará a sua cabeça, assim, a descendência também. Cristo Jesus esmagou a cabeça da serpente. E nós devemos, com Maria, continuar esmagando a cabeça da serpente, vivendo a fé católica. Além disso, Jesus Cristo é hoje, como aliás sempre, o fruto de Maria, como o céu e a terra lhe repetem 1000 vezes por dia. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Por isso é certo que Jesus Cristo é tão realmente o fruto e a obra de Maria para cada homem em particular que o possui, como para todo o mundo em geral. De maneira que se algum fiel tem Jesus Cristo formado no seu coração, pode dizer ousadamente, graças a Maria. O que eu possuo é fruto e obra sua, e sem ela não o teria. Podem aplicar-se à Santíssima Virgem com mais verdade ainda do que São Paulo as aplicava a si próprio, essas palavras. Filhinhos meus, por quem eu sinto de novo as dores do parto, até que Cristo se forme em vós. Todos os dias dou à luz os filhos de Deus, até que meu Filho, Jesus Cristo, seja neles formado, em toda a plenitude da sua idade.
Santo Agostinho, ultrapassando-se de si mesmo e a tudo o que eu acabo de dizer, afirma que os predestinados para se tornarem conformes à imagem do Filho de Deus vivem neste mundo escondidos no seio da Santíssima Virgem. Lá são guardados, alimentados, sustentados e criados por esta boa mãe, até que ela os gere para a glória depois da morte. Este é propriamente o dia do seu nascimento, pois é assim que a Igreja chama a morte dos justos. O mistério de graça, escondido aos réprobos e tão pouco conhecido dos predestinados.